Olá, sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Caminho, na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 8 de novembro de 2023, daremos continuidade ao livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, Doutrina, o Futuro e o Nada. No meu livro, paramos no último parágrafo, página 58. Eu não sei o de vocês, mas o meu aqui é no 58. No PDF, nós nos baseamos também pelo PDF, deixa eu ver. Você está aí? Eu não sei, não, Mas da até página chegar lá. 58 também. É? Tá vendo? Uhum. Olha aí, até que deu. Beleza. Bom, na página, no PDF, eu não sei. Deixa eu ir lá ver se consigo, mas vai demorar um pouquinho. Aqui. Seria hum, a página 18, viu, Mário? Que não é a 18, não. É a página 17. E como é marcado, é por número, ele é numerado, fica até mais fácil. É na numeração 10. Além disso, do fato, acho que é isso. Deixa eu ver se eu confirmar aqui. Se é isso mesmo, para não estar. Aqui é no número 10, viu, Mário? Eu acho. Porque é diferente aqui a forma, né? O vocabulário deles aqui também tem umas coisinhas que são diferentes aqui, mas faz parte. Bom, bem-vindos, bem-vindas a todas. Gratidão por estarem aqui conosco. Vamos abraçar o nosso querido Beto. Vamos lá, girassolzinho. É conosco. Olá, então, agradecer a oportunidade mais uma vez, né, da gente poder refletir a respeito dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, como já foi adiantado, a gente está no capítulo Futuro e o Nada, e se a gente já começar lendo de uma vez, talvez a gente fique um pouco perdido. Se a pessoa não está, que está vendo essa gravação depois e não está conseguindo acompanhar. Então, ali o Kardec, ele pega e fala primeiro do materialismo, ao que ele faz algumas menções a filosofia do nada, da não existência de nada após a morte, após o desencarne. Depois ele pega e faz um olhar de uma comparação de uma teoria, de uma crença de um todo universal, a qual todos nós iríamos, após a morte, voltar a um todo universal, o que teoricamente faz com que a gente perderia a nossa individualidade. E ele começou a falar um pouquinho sobre o panteísmo, né? No último estudo, começou a saber um pouquinho sobre o panteísmo, que, dadas as proporções, se assemelha, pelo menos de forma com que a gente enxerga e olha, que seria esse retorno a um todo, onde a gente também perderia a individualidade. Então, acabou que no último estudo a Zélia deu um olhar e fez um estudo um tanto quanto aprofundado sobre essa individualidade e que ela seria a prova viva de que a gente se perderia se todas essas teorias, outras crenças fossem válidas. E aí eu lembro até que o Antônio fez um comentário de que, dadas assim alguns pormenores entre uma e outra, crença e outra, essas coisas se assemelham muito. E é verdade. A gente foi em algumas crenças, mesmo elas se apresentando politeístas, após a morte elas se parecem muito mais panteístas. Então existe uma mescla, uma mistura muito grande de tudo isso. A grande questão é que o Kardec vai trazer para a gente é que todas elas faria com que a gente perdesse essa individualidade. E aí, agora sim, a gente vai entrar no que realmente a gente precisa estar vendo hoje. E a gente fez todo esse aparato, porque do jeito que ele começa aqui, dá a impressão que, né, está faltando muita coisa. Começaria
no além do fato. Mas eu vou ler o parágrafo anterior, já vou entrar no próximo para facilitar nosso entendimento. Do ponto de vista moral, as consequências dessa concepção são igualmente lógicas. Primeiro, para as almas, porquanto, como no sistema precedente, representaria a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não teria mais vontade única. É um aglomerado de incontáveis vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ela não incorre, por conseguinte, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora soberana. Além do fato de que tais sistemas, então todos os três que já foi dito até agora, né? Materialismo, todo universal e panteísmo, seja dadas as proporções diferentes entre uns e outros. Além do fato de tais sistemas não satisfazem nem a razão, nem as aspirações do homem, deparamos-nos, como se vê, com dificuldades intransponíveis, porque tais sistemas são incapazes de resolver todas as questões que levantam. O homem tem, portanto, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. E aí, a gente vai parar aqui por acontece fatos contemporâneos interessantes a respeito disso. Eu até vou parar de compartilhar. Existem, na atualidade, crenças que misturam isso. Existem vertentes protestantes que, por exemplo, né, no Brasil a gente chama de evangélico, que fala que existe alma e espírito e que são coisas diferentes e distintas. E que na morte, o espírito iria voltar para Deus e a alma seria julgada para ir para o céu ou para o inferno. E a gente percebe, assim, fragmentos dessa ideia panteísta dentro do cristianismo. E existem, assim, também dentro de algumas vertentes, de algumas pessoas dentro do movimento espírita que traz essa ideia um pouco confundida, né? Onde fala assim, todos somos um. E dentro desse todos somos um, quando você vai aprofundando, você vai percebendo que existe ali um pouquinho dessa ideia panteísta mesmo, trazendo assim de uma forma um pouco moderna. Então a gente vai perceber que a gente precisa ter esse certo cuidado de quando, por exemplo, Jesus fala: eu e o Pai somos um, que nós sejamos um, que vós sejais um em mim, assim como eu sou um no Pai, assim como vós sois um no Pai, né? Ele está principalmente em João 15, 16, 17. A gente vai perceber que ele está falando de uma unidade, né? Unidade de sentimento, unidade de pensamento, unidade de emoção, etc, etc. É diferente de unidade absoluta. Então a gente vai perceber que o Kardec fica esse tempo todo explicando para lá, para cá, para cá, para lá, parece até repetitivo, é porque ele já percebia que isso poderia ocorrer dentro da nossa mentalidade, porque ela acaba sendo viciada no decorrer histórico da humanidade. Então a gente vai confundindo uma crença com a outra e vai, às vezes, misturando uma crença a outra, e a gente pode cair na cilada de estar achando que está falando de uma coisa e acabando propagando, acreditando, divulgando e exercendo dentro de nós essa ideia panteísta ao tirar a individualidade, o que é extremamente perigoso, né, de se notar. Se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito dessa introdução, fica à vontade, senão nós iremos continuar. Estamos aqui ainda no mesmo parágrafo, né? Que ele termina aqui. O homem tem, portanto, três alternativas: o nada,
a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para essa última crença, existe a individualidade após a morte, que a lógica nos conduz inevitavelmente. É aquela também que tem estabelecido a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos conduz também à consequência de que o destino de cada alma depende de suas qualidades pessoais. Porquanto, seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivesse no mesmo nível que a alma do sábio e a do homem de bem. Segundo a justiça, cada alma deve ter a responsabilidade de seus atos, mas para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, teríamos o fatalismo, e com o fatalismo não pode haver responsabilidade. E aí aqui ele traz uma ideia interessante, né? Que talvez todas as religiões, talvez seja uma afirmação muito categórica, mas pelo menos a grande maioria das religiões primitivas, elas tinham essa ideia de que existiria uma individualidade após a morte, né? Se a gente for pegar o que se entende de mais antigo, né? O zoroastrismo, se a gente for pegar a religião egípcia, que acaba dando origem à grega, à romana, que acabou sendo das mais modernas, a gente pegar o judaísmo, e perceber que todas elas falam de um pós-vida ou um pós-morte, né, dependendo da religião, em que a alma vai para algum lugar. E talvez isso ficou no nosso inconsciente, até hoje a gente chama de lugar, né? E não estado de consciência. A doutrina espírita nos explica que hoje a gente chamaria de estado de consciência. Mas aquelas religiões chamavam de lugar. Pelo menos no que a gente vê escrito, porque o entendimento profundo talvez também seja estado de consciência. Então a gente vai perceber que essas religiões traziam essa individualidade da alma, mas aqui e acolá, algumas traziam um entendimento um pouco profundo. E a gente vai perceber que, em algumas vertentes, talvez de mais antigo, e alguns acreditam até que seja uma das religiões mais antigas do mundo, do hinduísmo, traz essa ideia panteísta, que ganha forma e foco em algumas ideias budistas, e que aí depois, assim, em alguns conceitos filosóficos, que o Kardec vai até trazer esse olhar aqui, muito mais modernos, traz esse panteísmo mais presente, dessa ideia de que a gente retornaria a um todo universal. Por que eu tô comentando isso? É porque isso é um pouco mais próximo, porque quando a gente vai ver os antigos, a maioria tem cultos ancestrais, então mesmo crenças politeístas, elas tinham essa ideia de que uma alma vivia e que havia individualidade, que poderia ter até comunicações, como a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Saul, né, que faz uma procura uma vidente, vou chamar ela de vidente, para falar com um profeta que já havia desencarnado, né, Samuel. E a gente vai ver que em todas as religiões tem alguns quesitos, alguma questão que demonstram que eles acreditavam nessa individualidade. Depois, assim, com o passar de interpretações de outros, é que esse panteísmo acabou tendo esse olhar que aqui o Kardec está falando que ele é tão perigoso quanto o materialismo, porque ele dissolve no desencarne ou pós a morte num todo, em algo em que não há um controle, não há como perceber a diferença entre o João e a Maria depois que desencarna. E que isso é perigoso porque, ao pensar isso, a gente pode ser levado automaticamente a acreditar que, como enquanto indivíduo, não terei nem punição e nem gozo, são palavras do Kardec, eu posso
me perder no dia a dia em falar, então vou viver tudo que eu posso viver agora, porque depois tanto faz. Então, é essa possibilidade de crença que o Kardec vem falando de que ela é perigosa e nociva para nós. Roberto, não sei, pode até ser uma bobagem, mas eu vou comentar porque eu gosto de vou falar bobagem de vez em quando. Olha só, quando você leu, por quanto seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivesse no mesmo nível que a alma do sábio e do homem de bem? Mas nós sabemos que nas tribos, que naquela época sempre tiveram seres que tinham uma maturidade espiritual que até ajudava a esta tribo. Então, o que que você acha quando ele diz que o mesmo nível em relação ao sábio e o homem de bem? Porque aí confunde um pouco. Para mim, quando eu penso, quando eu me coloco lá, quando eu vejo, principalmente, que se você observar no próprio Brasil mesmo, eu tenho descendência indígena, minha bisavó também era, tinha pessoas que faziam curas e a maturidade era impressionante. Então, o que que você diz em relação a isso? É, o Kardec usa a palavra selvagens em Hum, interpretações diferentes. A gente precisa admitir que existem interpretações diferentes, né? Às vezes ele fala do selvagem indígena de algum país específico ou de seres que ele percebia serem primitivos em todas as questões. E aí o primitivo, nós temos a interpretação hoje moderna de primitivo ser ruim. E pelo menos aqui eu percebo que ele coloca primitivo como sendo antes de uma condição que a gente, uma palavra que a gente usa muito, né? Mais evoluída. Então, é esse tipo de primitivo que eu entendo que ele usa nesse contexto aqui. Então, aqui, ele não, eu estou entendendo que ele não está usando o selvagem enquanto a um grupo étnico, que a gente chama hoje, né? Um grupo étnico. Ele está falando de, seja na cidade, ou seja, no meio do mato, existem seres que você percebe que a fala, a condução e a condição dele no dia a dia é mais próxima do que era os seres primitivos. Ele tem mais facilidade em permitir o que hoje a psicologia moderna chamaria de emoções, que as emoções dominem mais do que o raciocínio. Eu entendo, nesse momento, que ele está usando esse tipo de selvagem. É aquele primitivo, não porque vive numa tribo, mas primitivo porque ele se permite mais a condução de coisas que a gente já deixa para o passado. Como, por exemplo, se a gente pegar o Antigo Testamento, aqui veio um exemplo ótimo. A gente vai perceber que, tipo assim, o povo hebreu, eles matavam animais para celebrar e cultivar Deus. Outras, eu vou chamar de tribos, porque lá eles chamavam as 12 tribos, outras tribos matavam seres humanos. Para a tribo hebreia, quem matava ser humano era inferior do que quem matava animal. Para nós hoje, nós, espíritas, respeitando todas as outras crenças, acreditamos que não há necessidade nem de matar o animal e nem a necessidade de matar pessoas. Então, a gente entende isso como um salto na evolução. Isso nós entendemos, sem criticar quem o faz ainda. É muito importante isso. E aí, eu entendo que quando ele fala de primitivos, se a gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que Jesus espiritualizou o sacrifício, se a gente entende que se a gente espiritualiza isso e a gente pode se tornar espiritual, então a gente não precisa mais materializar isso. Isso seria uma prática primitiva, o que o Kardec às vezes chama de selvagem. Eu entendo dentro desse contexto isso. Antônio?
Zé, eu na verdade levantei a mão porque eu já experienciei aqui uns 3 cortes da internet. Não sei se isso aconteceu e é só a minha. Houve algum corte? Não, né? Não, tá tudo certo aqui. Então é a minha. Tanto é que eu não pude ver a conclusão da sua pergunta. Foi você que perguntou, né? Você só. Fui eu que perguntei, porque quando fala sobre que alma. Peraí, eu vou lá, repetir. E o Beto explicou muito bem. Por Bem quanto explicado. teria. Hã? Eu falei que está muito bem explicado pelo Muito Beto. bem explicado. Porquanto seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que a alma do sábio e do homem de bem. Porque às vezes é bom conversarmos sobre isso, para trazermos o que realmente Kardec estava pensando, estava se referindo. Que às vezes fica meio estranho se nós não falarmos, trazermos essa concepção dele, né? Então foi isso, o Beto explicou maravilhosamente bem. Entendeu, ô Antônio? Foi a isso que eu me referi. Porque a alma do sábio e do homem de bem, porque também no meio. Bom, deixa pra lá. É melhor Eu, eu, deixar pra eu, lá. eu, eu entendo suas dúvidas, mas É, elas são importantes porque isso. a gente precisa prestar atenção no contexto. Nem todas Isso. as palavras são utilizadas nos mesmos sentidos em todos os lugares. A gente precisa pegar onde está, né, entender o contexto. Realmente é É. importante. Se a gente substituísse ali, ó, selvagem por ignorante para a alma do sábio, Uhum, a gente percebe que casaria super uhum, bem. Assim é. como um homem que faz maldade, que ele chama de perverso, tornar um homem de bem que faz bondade. A gente Porque é percebe bom que já esclarecermos, né, Beto? Porque tem tanta coisa, às vezes, assim, que nós vemos na revista espírita, ou que às vezes, assim, não vamos conversar sobre isso? Não pode tem. ser. Eu acho que, afinal de contas, estamos no estudo, né? Para não ficar também monótono. E eu acho que, assim, esse parágrafo, uma coisa que eu acho que ele fecha com maestria, é que sem esse livre-arbítrio, acabaríamos no fatalismo, ou seja, materialismo, panteísmo todo universal. Eu vou chamar só de panteísmo para resumir, porque parece, né? Um parece o outro. Isso Panteísmo e o mesmo. materialismo, a gente vai perceber que estaríamos todos fadados ao nada ou à absorção de um todo. Significa que a gente não teria responsabilidade de nada. Se a gente não tem responsabilidade, o livre-arbítrio não serviria para nada. Então, a gente vai percebendo que isso vai caindo por terra, essas teorias, porque a gente percebe que nós somos responsáveis à medida que a gente faz alguma coisa. A nossa consciência, às vezes, nos traz reflexões. Isso sairia da onde? Né? Isso teria sido inventado quando? É, ao nosso redor, as coisas acontecem devido a escolhas. Se isso é assim no mundo material, por que que o seria diferente lá, né? Então, a gente vai percebendo que são questões que o Kardec levanta que fazem muito sentido já na nossa condição evolutiva, que assim, a gente sabe que não é lá essas coisas, mas a gente já percebe que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Também essa ideia, né, não é nada consoladora, né? Essa ideia, nem a materialista e nem essa aí, a absorção no todo, não é consolador. Você vai, de toda forma, você vai se diluir, né? Vai desaparecer, né? Nesse todo. Então, além disso, da responsabilidade e tudo, também não traz consolação, não é? É verdade, tem esse ponto também. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do estado feliz ou infeliz das almas após a morte. Em outras palavras, dos castigos e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos em toda parte. Isso para mim, deixa eu abrir um parênteses, para mim, o brilhantismo do Kardec a gente vai percebendo que ele pega palavras e usa na acepção dessas outras religiões para se fazer entendido, mesmo que a doutrina espírita apresenta elas de forma diferente, né? Ele usa castigo e gozo, né, como as outras religiões, ele usa céu e inferno, para poder explicar o que ele quer explicar depois.
O importante é, eu quero ser entendido. Isso era uma coisa que o apóstolo Paulo falava que fazia demais, né? Ele chegava em uma cidade, ele procurava saber quem era o filósofo mais famoso, procurava saber o que aquele filósofo falava, ele internalizava aquilo e dava aquilo para o povo, trazendo novos conceitos. Jesus pegava o que as pessoas faziam ali ao redor, perguntava como funcionavam os pormenores, por exemplo, né, das ovelhas, há uma que sai, volta, tem uma alegria, e faz isso para explicar o que seria o reino dos céus ou o reino de Deus. Nós já vai percebendo que adaptar a linguagem é comum das grandes almas. E aí elas fazem para que a gente entenda mais profundamente. É uma coisa que a gente fala muito aqui, né, Terezinha? De tipo adaptar a linguagem para a gente conseguir entender. Como é que vai explicar, né, a espiritualidade lá, como que funciona, totalmente se a gente não teria capacidade de entender os pormenores. Então, se explica de formas gerais ou de uma forma que a gente consiga entender, mesmo que o conceito pareça mais materializado, mas é para que a gente possa entender. É isso que ele está fazendo aqui. Mas essa aí é uma característica dos grandes espíritos, né? Falar de coisas profundas numa linguagem simples, que todos possam entender, não é? Isso é característica mesmo de espíritos mais elevados. Porque quando tem uma pessoa, né, um encarnado ou desencarnado, para explicar uma coisa, usa de aquelas frases rebuscadas, palavras difíceis, não é? Já demonstra aí, né, não tanta elevação, porque não há necessidade, não é? Olha Kardec, né? Kardec é um exemplo, assim, fantástico. Os temas que são tratados dentro do Espiritismo são temas muito complexos, muito profundos. E é uma linguagem, assim, corrente, tranquila, né? E eu não sei como tem gente que fala que Kardec é difícil. Eu não entendo isso. Aí, continuando depois dele explicar, ele trazer esse olhar, né, das outras religiões, castigo, gozo e tal, ele continua dizendo assim: aquilo em que diferem essas religiões, essencialmente, no entanto, é sobre a natureza desses castigos e desses gozos, e principalmente sobre as condições que podem determinar uns e outros. E vamos combinar? Até hoje é o que nos pega. É, A gente fica muito mais tempo discutindo colunas espirituais ou não, do que discutindo o que pode transformar a nossa vida em sermos homens de bem. Vou trazer a palavra isso. que o Kardec traz. A gente perde muito, né, mais tempo discutindo a forma, palavras de Kardec, do que a essência. Até hoje. E isso faz com que a grande quantidade de religiões que existem acabam brigando entre si por causa desses detalhes e ignorando, às vezes, a essência, que é que ele vai falar aqui agora. Daí surgiram os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e surgiram também os deveres particulares impostos por cada um deles para honrar a Deus e, por esse meio, alcançar o céu e evitar o inferno. E parece que foi só para encher texto. Mas esse alcançar o céu e evitar o inferno é outra coisa que nos movimenta muito. Muitas das vezes a gente deixa de fazer um ato porque a gente quer alcançar céu, um estado de consciência supremo, lindo, maravilhoso, etc, etc. Ou evitar, né, um estado de consciência ruim, negativo, né, etc, etc, etc. Então, muito mais do que nos transformar é algo ainda que precisa ser tangível. A gente vai percebendo o Kardec trazendo essas ideias, de demonstrando assim, o quanto ainda precisamos caminhar. E isso está no capítulo 1 do Céu e Inferno. Não é à toa, né? Não é à toa É, que faz isso como... vou trazer essas ideias para trazer o conteúdo mais à frente de toda esse arcabouço da doutrina espírita, mas para isso gostaria que vocês
pensasse, refletisse a respeito disso, 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 disso. É maravilhoso, né? Interessante, né, Petro? Porque é entre nós mesmos, digo, espíritas, não, eu tenho que fazer a caridade. Eu vou lá, vou fazer a caridade. Não, eu tenho que ir para o desenvolvimento mediúnico fazer a caridade para os irmãos necessitados. Hã? Então, veja só, por quê? Porque no fundo também tem. Não, peraí, tenho que me tornar um homem de bem. Mas dessa forma é meio complicado. Então, nós encontramos recursos, sistemas, para poder para dizer isso, o que realmente você está explicando. Porque, não, eu tenho que prestar caridade. Olha, se fosse assim, se fosse dessa forma, É verdade. É mesmo. Ai, ai. A gente escuta bastante isso, né? ou Todas as religiões precisaram, em sua origem, alinhar-se com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Esses, ainda muito ligados às coisas materiais, para entender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram com que a maior parte dos deveres religiosos consistisse no cumprimento de ritos exteriores. Tem um livro, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um livro dos judeus que gigantesco que falava porque tem um dos mandamentos, né? O segundo mandamento é não trabalhar no dia de sábado, né? Santificar o dia de sábado, etc. E aí tem um livro gigantesco falando que já que não pode trabalhar, o que era considerado trabalho? Imenso livro. Então, tipo assim, passou a ser mais importante o que é trabalho, o que não é, do que santificar o sábado, que tipo, era um dia voltado para se espiritualizar-se, para ver como que a gente a gente acaba desvirtuando as coisas, né? Por exemplo, assim, tem no livro, eu nunca li o livro, mas a gente acaba pegando referência de quem leu, a gente vai lá dar uma conferida, né? E tem, tipo assim, se uma pessoa que tivesse uma perna de pau, andasse na terra fofa, e outra pessoa deixasse uma semente cair, eles seriam punidos por plantar no sábado, e não pode plantar. Então a gente vê assim, que tem alguns absurdos de perceber que tipo, Nossa. se perde, né? A essência acaba ficando no que é exterior. E aqui ele vai trazer, e vamos ver se a gente pensa em alguém que foi citado em estudos atrás por vocês aí. Durante um tempo, tais riscos bastaram à sua razão. Mais tarde, em se iluminando seus espíritos, sentiram o vazio que seguia no rastro desses ritos. De tal modo que, caso a religião não o preenchesse, abandonava, tornando-se filósofos. Vocês pensarem em alguém? Não? Não, A hora que ele contou, me lembrou, e pode ser que ele não esteja falando dele, né? Pode ser, porque ele até um pouquinho depois, mas me lembrou muito a história do Nietzsche. Vocês ah, citaram ele esses dias, né? Que o Nietzsche, ele é filho de pessoas protestantes, o pai dele era pastor, e na adolescência ele abandona, ele até estudava teologia. Tem gente que fala que ele chegou a ser pastor, mas não chegou, né? Estudava teologia, ele abandonou porque não fazia sentido. De repente ele se torna um grande filósofo e ele provavelmente o maior divulgador, difundidor do nada, né? Do niilismo. Então a gente vai perceber que, tipo assim, olhando isso, acaso a religião não preenchesse, abandona e torna filósofo. Eu olhei e falei, nossa, será que teve outro antes dele com a história tão mas acho que parecida? aconteceu isso com vários, né? Tem uma outra parte aqui, Kardec fala, né? Que muitos preferiram seguir a filosofia, mesmo que fosse uma escola filosófica que não estava tão dentro do que era certo, mas pelo menos dentro da filosofia podia se discutir, né? E na religião não podia discutir. Então, muitos deixaram mesmo a religião e se dedicaram à filosofia para poder conversar, trocar ideias, questionar, coisa que na religião não era possível. Eu acho que isso acabou acontecendo com vários, né? Com várias pessoas.
Não, muito interessante. Ou se tornam filósofos ou materialistas, né? Ou os dois. Ou os dois, tem filósofos materialistas e tem os espiritualistas também, né? É impressionante quando ele está se referindo, dando esses exemplos, como está tudo tão atual, É, tão verdade. atual, entre nós mesmos. Como está tudo atual? É como se diz, né? Quando é a verdade, não tem jeito, não. Quando é o espírito de uma certa envergadura espiritual que estava lá com eles, não tem, não se perde, porque é a verdade. Verdade, extremamente atual. Se a religião, apropriada no começo aos conhecimentos limitados dos homens, eu vou ler a nota e eu volto para ler tudo de novo. Em A Gênese, Kardec afirma que a religião, na origem dos povos, era um freio para governar, subjugando-os. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. Está em A Gênese, capítulo 4, item 2. Sem meios seguros para a observação da realidade espiritual, essas teorias primitivas estavam repletas de erros. Então, quando a gente falou sobre algumas religiões lá no começo da humanidade, a gente vai perceber que dentro da essência de todas elas tem coisas belíssimas, né? É o que a gente chama da parte filosófica das religiões, né? No hinduísmo, no budismo, no judaísmo, no zoroastrismo, etc. A gente vai ver que tem coisas lindas e maravilhosas. Mas aí chega um certo momento em que as pessoas começam a questionar dentro dessas religiões e para evitar qualquer questionamento, vem alguém e fala, olha, isso não pode. Isso, você fazer isso, você vai para um péssimo lugar, etc, né? Na próxima reencarnação você vai ser uma barata, você vai ser uma cobra. Então começa assim, de formas diferentes de evitar que haja conversa, diálogo em determinados pontos para poder demonstrar que não é absoluto, infalível e imutável, né? Enfim, Eu achei interessante porque nós estamos falando sobre filosofia, sobre religiões, e essa semana teve uma pessoa que foi dar uma palestra, e eu disse, uau, eu não sabia que você foi uma pessoa muito querida. Aí, poxa, você estava onde? Você estava na Europa ou você foi presencial ou foi online? Não, foi online. Mas aí as pessoas não queriam ceder o link para todos, porque se ceder, se ficar no caso, algumas palestras online, as pessoas não irão mais ao centro espírita. Então, nós estamos criando sistemas, não permitindo que no caso, ficou só para um grupo de pessoas, onde talvez aquelas pessoas que estivessem interessadas, que não pudessem ir, também estivessem participando, gente. Nós estamos falando de religião. Olha o que nós estamos cultivando. Então, está tudo muito atual. Por quê? Trouxe para os nossos dias, porque é o nosso dia a dia. E nós nos damos conta que criamos vários dogmas, várias coisas que é íntimo, é natural nosso, muitas vezes. A gente não se dá conta. Porque a divulgação, e se diz, melhor caridade que se pode fazer para o Espiritismo é a divulgação, né? Então, assim, eu fiquei vou ler assim, uai, como é que é isso? Mas faz parte do nosso, do como é que nós estamos, do nosso nível, né, de entendimento. Obrigada. essa ideia me incomoda também de não da não divulgação, né? Principalmente parece
hoje as empresas que você tem que estar lá, né? Já, sendo que já foi comprovado que online a produtividade até aumentou. Então, assim, não faz muito sentido. Ainda é um pensamento, no mínimo, de apego, né? A pessoa não vai estar fisicamente na casa espírita. É aquela Pois coisa, né? é. A gente tem Sendo um apego espírita, né? material muito, tem um apego material muito grande. É aquela questão que tem que encher a casa espírita, né? Tem que ter bastante gente. Deixa o último, Terezinha, que é justamente a tão falada caridade. É, Nós estamos verdade. falando de pessoas que estão realmente necessitadas. Tem E coisa, ai, desculpa, fala, não, Zé. pessoas que não têm nem condições de pegar um trem para estar na casa espírita, ou de congressos, ou de que quer, não tem condições financeiras, porque tá tudo muito mudado. O que nós estamos criando, né? E é por isso que é interessante. São esses conceitos que criamos. Sim, Terezinha, por favor. É, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa quieto. Faz Depois eu parte, faz lembro. parte. Eu comecei a ler aqui no livro e saiu a ideia. Que bom, adoro essa parte de espontaneidade. Essa questão, a pandemia trouxe muita coisa, muita Nossa, dor, muita coisa dolorosa. Isso a gente não pode negar, né, e romantizar. No entanto, dentro dessas coisas, se é uma coisa que a gente extraiu de positivo, a gente conheceu muita gente no movimento espírita, a gente não conhecia. E aí você teve a verdade. capacidade de escutar um médico falar de forma simples sobre parte de medicina que a gente não entenderia e fica fácil para a gente divulgar, estudar, etc. Advogados, ou seja, gente de todas as áreas, historiadores, né? Isso eu acho que foi um ganho para o movimento espírita gigantesco. E a gente não pode perder isso. E Pois as outras é. religiões já tinham, já se organizavam, né? E a gente ainda não, era bem precário. E aí agora você querer voltar para trás é meio estranho, né? Que é o futuro. Internet é o futuro. É o futuro. Eu lembrei que eu ia falar. Que bom. Nós ficamos sabendo de um centro espírita, é um rapaz da nossa casa espírita, ele sempre trabalhou assim com a mocidade, ele está querendo voltar a reunir a mocidade, porque com a pandemia o pessoal se dispersou. Mas os jovens que querem voltar, eles querem voltar online, não querem presencial, né? E ele está tentando organizar isso para o próximo ano. E conversando, sim, com várias pessoas, ele descobriu um centro espírita que não tem sede. Todo o trabalho do centro espírita é feito online, eles não têm sede, né? E tem um trabalho grande, um número muito grande de pessoas que participam. E o que é interessante mesmo, assim, aqui, o nosso estudo aqui uma prova disso, né? E outros grupos que eu participo, pessoas de cidades diferentes, de países diferentes, como ampliou, né? Como ampliou, assim, o grupo de amigos, até porque a gente acaba É. pegando amizade. Imagina que eu ia conhecer Oh, o Mário, imagina que eu ia conhecer a Zélia, é. né? O Mário, Se hein, Terezinha? O Mário o ter que Mário, vir né, que tá para a tão longe, Suíça. né? Já pensou Tão para poder longe. assistir uma palestra É, do é. Japão? E, então, eu achei que isso aí enriqueceu muito, tanto para nós, né, para nós mesmos, né, essa satisfação de conhecer e tudo, como para a doutrina. Enriqueceu muito as possibilidades de divulgação da doutrina. Eu acho maravilhoso, sinceramente, eu acho muito bom. Lógico que Troca às de vezes a gente tem ideias, né, Terezinha? Troca de às vezes a gente ideias. às vezes a gente tem vontade de Maravilhoso. dar um abraço, né, no amigo, tudo, mas eu acho que para o pensamento, para o sentimento, não existem fronteiras, não existe espaço, né? O pensamento vai aonde a gente quiser, né? Pois é. É interessante. Gente, para quem não sabe, o Antônio está lá nos Estados Unidos, o Mário está no Japão, a Nilce está no Rio Grande do Sul, né, Nilce? Terezinha em São Paulo, o Beto em Minas
e eu. Olha, olha, Na gente, que maravilha. Suíça peraí, tem aí a Maria Helena, não tem? Maria Helena está em Pernambuco. Olha aí que coisa Olha, maravilhosa. é maravilhoso, gente. Eu acho Que bom. fantástico. Para Eu mim, acho tem sido uma experiência maravilhosa. maravilhosa. Bem acho. Concordo com vocês. Se a religião, apropriada no começo dos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre acompanhado o movimento evolutivo do espírito humano, não haveria incrédulos. Porque a necessidade de crer faz parte da natureza do homem. E ele crerá se lhe for dado um alimento espiritual em harmonia com suas necessidades intelectuais. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe é mostrado um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados concretos que lhe fornece a ciência, e se ainda lhe são impostas para atingir tais objetivos, condições que sua razão indica ser inúteis, ele repudiará o todo. O materialismo e o panteísmo ainda vão lhe parecer mais racionais, porque nele se discute e se raciocina. Raciocina-se em falso, é verdade, mas ele prefere antes raciocinar em falso e não raciocinar, de modo algum. Isso é extremamente natural de acontecer, né? Nós questionarmos, nós buscarmos conhecimento, mudanças, transformações. E a cada dia que passa, isso acontece mais. A gente vê a juventude moderna questionando, inclusive, todo o sistema mundial, planetário. Tudo, né? Ah, mas vocês falam de amor e paz e não param de derrubar árvore para fazer isso, aquilo, outro. Então, assim, a gente vê questionamentos que talvez a gente nem julgava ser tão importantes assim há 100, 200 anos atrás. Então, a gente vai perceber que se isso não há essa abertura dentro dos templos religiosos, esses jovens e adultos irão buscar os locais onde eles possam discutir isso. E aí a gente vai entender por que que a academia, o mundo acadêmico, dentro de faculdades, universidades, etc., se tornou tão materialista. E eu vou pôr entre aspas, tão materialista, né? Porque ali se pode discutir ideias, se debater, conversar, e às vezes não é dado os argumentos, o conhecimento necessário espiritual para que dentro desse debate a espiritualidade possa entrar com os argumentos ideais. E elas acabam entrando, muitas vezes, com os ritos, que de repente, na hora que se percebe que eles não servem para muita coisa, eles acabam deixando para lá não só os ritos, mas suas próprias religiões. E acabam se tornando mais materialistas cada vez mais. Então, isso que o Kardec fala aqui parece quase uma profecia, quando a gente vê o mundo de hoje, né? Quase uma profecia. Eu achei tão bacana isso aqui, porque a necessidade de crer faz parte da natureza do homem. Não é natural para o ser homem ele ser materialista. A natureza dele não é essa, porque ele é o espírito, ele é espírito, né? Ele já encarnou e desencarnou muitas vezes, então não é natural. Ele só se diz materialista por falta para ele algo que fale mais de perto, né, aos seus anseios. Mas não é natural, né? A necessidade de crer faz parte da natureza do homem. E ele crerá se lhe for dado um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Se for dado isso a ele, ele vai crer, né? Porque o que ele mais quer é crer, né, em alguma coisa. E é muito, muito bonito isso. Eu vou soltar minha gatinha, que ela está querendo sair daqui. Vai, vai, vai. Bom, vou continuar aqui. Que se apresente ao homem, porém, um futuro em condições lógicas, digno em todos os pontos da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus,
e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio ele pressente em seu foro íntimo, e que somente havia aceitado por falta de algo melhor. O Espiritismo oferece mais, pois que é acolhido com presteza por todos aqueles que a incerteza aflitiva da dúvida atormenta e que não encontraram o que procuram nem nas crenças, nem nas filosofias comuns. O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a confirmação dos fatos, e é por isso que tem sido combatido inutilmente. Relendo hoje essa parte, né, até onde talvez a gente chegue, eu lembrei que esses dias eu fui numa cidade aqui perto, tinha um fórum espírita, e tem um momento que tem o que eles chamam de cartas consoladoras. Então, o médium vem e traz cartas de parentes desencarnados. E aí eu fiquei assim, né? Falei, não, geralmente essas coisas me emocionam muito, então eu evito o máximo ir. E dessa vez eu falei, eu vou ser firme e vou tentar, assim, ir bem questionador, duvidar de tudo. Foi muito engraçado. Aí, de repente, começou lá na carta. Ah, olá, mamãe, não sei o que e tal. E eu pensei, até aí o que está sendo dito, qualquer um diria, né? De repente, vira e fala assim, mas essa semana, na terça-feira, eu vi que a senhora estava no quarto muito triste. E aquilo é muito ruim para mim. Falei, aí me deu quebrada, né? Deu aquela quebrada brava. Aí a mãe caiu em prantos. Você percebe que movimenta algo diferente, né? Foi um dia diferente da semana dela. Aí você fica, tá, beleza. E eu, assim, eu só queria fazer um teste, que eu gosto de fazer esses testes internos. De repente ele fala assim, ah, e fala para a tia fulana de tal, não tentar o suicídio. Aí essa tia cai no chão em prantos, chorando, porque ninguém da família sabia que ela estava pensando em Olha, suicídio, que ela ia tentar, assim, já naquele final de semana. Aí o pessoal leva ela lá para lá, e aí o espírito continua comunicando através da carta, não faça isso, que não sei o quê, aquele dia aconteceu tal coisa, não foi culpa sua, enfim. E eu fiquei, caramba, né, rapaz? Eu posso até continuar duvidando, mas a tia e a mãe que estavam lá e que viu o fato, essas não duvidam mais, né? Isso é que eu acho que o verdade. Kardec está trazendo de tipo assim, é necessário ser lógico. Mesmo que eu, para mim, talvez possa parecer generalizado, para aquelas pessoas tem uma lógica que ninguém tira mais delas, né? Isso o Espiritismo precisa se alimentar disso, né? E sair e diminuir, amenizar as partes fantasiosas. Isso. Beto, eu vou colocar um exemplo, porque meu marido, o Ernesto, ele fala essas coisas assim que vocês falam, são meio estranho, não tem muita lógica, ele usa muito a lógica. Esse negócio tem muita lógica, não. Vocês ficam falando, tem muita lógica, não. Então, eu até comentei com a Terezinha, teve um dia que ele ficou doente, e durante uns 3 dias, continuava, e eu peguei. Quer dizer, eu comecei com os mesmos sintomas. Eu falei assim, eu comecei a orar assim, gente, eu pedi nos protetores espirituais, mas era algo bem suave, mas estava me incomodando. E ele vendo, porque eu tenho uma deficiência respiratória, sobre a tosse, ele disse, poxa, você está pior que eu. Aí eu rogando, vocês, meus amigos espirituais, vê se ameniza um pouco. Fizemos o estudo do Evangelho em espanhol. Quando foi no final, eu já não tinha mais tosse, já não tinha nenhum sintoma. Aí ele olhou assim: como é que é esse negócio aí, hein? Porque até então, você estava pior do que eu. Aí ele começou a se questionar. Falei assim: esse negócio de espiritualidade, como é que é isso, hein? Então, veja bem, porque com fatos, não tem como. Ele não tinha como. Mesmo que ele dizia assim, não, mas eu não vi nenhum espírito, eu só vou acreditar, como ele diz, eu só vou acreditar que existe espírito quando me materializar e aparecer em mim. Aqui, conversando. Aí ele ficou se questionando, questionando. Você vê, olha como é interessante. Não tem como. Porque era só eu pedi porque eu sabia
que era naquele dia, era comigo, e aquela pessoa, tanto quanto eu, estávamos precisando estar conversando sobre determinado tema. Olha aí. Agora vai dizer que não existe nada? Por isso que ele diz, ó, aí fala assim, eu não sei fazer oração, não, mas eu vou fazer com você, porque vai que de repente existe mesmo, eu vou me garantir. Ai. Vai que, né? O homem tem, instintivamente, a crença no futuro. Porém, não possuindo até hoje nenhuma base incontroversa para defini-lo, sua imaginação concebeu sistemas que têm dado margem à diversidade nas crenças. A concepção espírita acerca do futuro, não sendo uma obra da imaginação concebida mais ou menos engenhosamente, mas o resultado da observação de fatos materiais que hoje ocorrem sob nossas vistas, reunirá, como já o faz hoje, as opiniões divergentes ou vacilantes, promovendo aos poucos e pela força dos fatos a unidade de crença nesse ponto, crença não mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação, no que diz respeito ao destino futuro das almas, será o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso de início em direção à tolerância religiosa e, mais tarde, em direção à fusão. Nota grande do editor. As religiões ancestrais, baseadas em dogmas sobre a vida futura, são exclusivistas, prometendo a salvação para os seus adeptos e a condenação para os outros. Assim, promovem o fanatismo. O espiritismo, enquanto ciência filosófica, sustenta princípios, não em abstrações, mas em novas leis da natureza, demonstrando verdades fundamentais sobre o futuro. Assim, explica Kardec, essa teoria será o da universalidade da cultura humana, promovendo uma ampla solidariedade, pois, longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade, para os mais imperfeitos, de chegar, por seus esforços, pela expiação e reparação, à perfeição única, que levam à suprema felicidade. A Gênese, capítulo 18, item 20. Será nesse sentido, pela unidade teórica, que ocorrerá a futura aproximação e fusão dos cultos mencionada por Kardec. Aqui a gente vai perceber que, nesse último parágrafo, ele vai falando sobre algo que a gente tem uma certa facilidade em fazer, que é começar a imaginar coisas dentro de uma coisa, dentro de um fato ou de uma narrativa que acontece, e aí aquilo vira um sistema e vira uma coisa única. Aí eu peço licença para citar obras posteriores a Kardec, só para exemplificar. Por exemplo, o livro que ficou famoso no meio, né? Memórias de um Suicida. Passou-se toda vez que alguém falava sobre suicídio, alguém falava assim, lê o livro lá e veja o que acontece. Leia o livro lá. E o título da obra já dá o tom, né? Memórias de um Suicida. E não é memória de todos os suicidas. E isso talvez passou desapercebido e acabou virando quase um dogma no movimento espírita. Ao invés de ser uma leitura complementar, passou a ser a leitura que ditava as regras de suicidas, né, em todo o universo. Isso é um exemplo do que quando a gente faz um recorte e cria um sistema dentro de um recorte.
sendo que a proposta anterior ela já era ampla. Então, não fazia sentido ser reducionista, digamos assim. E isso, se a gente não tomar cuidado, a gente faz com todas as bases, né, filosóficas que a doutrina espírita traz, seja ela qual for, né? Como aqui ele está falando de céu e inferno, a gente substitui céu e inferno. Expiação, a gente substitui a expiação proposta na doutrina espírita pela expiação lá na época dos hebreus ainda, que era, né, de castigo, etc. Então, a gente vai perceber que se a gente não abstrair melhor, entender, compreender e admitir, falar, olha, essa parte eu não entendi, deixa eu conversar mais, dialogar mais com outras pessoas, buscar ajuda, a gente não irá avançar nessa outra parte que ele fala que, assim, já era uma coisa que era para a gente estar melhorzinho, pelo menos do meu ponto de vista era para a gente estar melhorzinho, que é a chamada tolerância religiosa. Porque a gente percebe que o Kardec faz críticas, né, ao panteísmo, que muitos dos panteístas são religiosos, faz crítica ao todo universal, que muitos são religiosos, mas são críticas de busca de entendimento e não de separação, de segregação. E a gente, geralmente, quando a gente discorda de adeptos de outras religiões, a gente quer lançar anátema, palavras de Kardec, né? Lançar maldições, lançar coisas ruins, acreditar que o outro é ignorante, que o outro é inferior e assim por diante. E sendo que, se a gente entende a proposta, a gente vai perceber que a proposta da doutrina espírita é completamente contrária. É dentro de uma tolerância e de um diálogo é que a gente vai conseguir essa... Eu não sei se unificação e universal... O Paulo traz universalidade. Eu não sei se é a melhor palavra para descrever, porque universalidade dá a impressão de único. Eu prefiro que aqui o Kardec usa unidade. Então, traria mais unidade para todos nós, nos pontos em que a gente converge, para a gente conversar, dialogar e fazer com que essas bases, que aí sim acredito que a doutrina espírita, de tudo que eu percebo, apesar de toda a minha limitação, traz de diferente, de poder olhar para o outro como um irmão, como um igual, como um semelhante, e digno de que nós possamos, ambos, sermos dignos de dialogar, de conversar, de trocar ideia, de entender e compreender. E naquilo que a gente não concorda hoje, a gente colocar ali de lado e não permitir que isso seja mais importante do que a nossa fraternidade. Acho que essa ideia de unidade e tolerância religiosa me atrai muito, é algo que eu gosto bastante. Você falou com relação, né, ao Memórias de um Suicida, né? Que lá é tratado o assunto lá do Vale dos Suicidas, né? Então, o pessoal já interpreta, suicida vai para o Vale do Suicida, já generaliza, já coloca aquilo como você colocou, já como um dogma mesmo, né? E isso dá margem a quê? Que se crie outras ideias absurdas, né? A pessoa não estuda Kardec, não se aprofunda e só se baseia, né, nessas obras psicografadas, que tem o seu valor, mas também tem os seus equívocos, né? E só se baseia nisso, e aí a coisa vai crescendo, é uma bola de neve, né? Vai crescendo. Agora já tem também o Vale dos Tatuados. Já tem, tem o Vale dos Tatuados. Sei lá, vou inventar outros aí, né? Sei Deve lá. ter vale de tudo se brincar. Vai ter vale de tudo. Gente, não é deboche, é só espontaneidade, perdão. Acabei de falar de tolerância e Mas é engraçado, vai, fala a verdade. Não, mas eu acho que cada um tem que ser o que é. Mas vamos lá dar. O Antônio queria falar alguma coisa. De fato, o que o Beto colocou aí, citando
essa obra, que ele, na verdade, nem citou o nome do autor, mas a Terezinha fez, eu não posso falar muito da obra, porque eu não li a obra, mas apesar que eu conheço, ela ficou famosíssima no movimento e tal, e é uma pessoa... Esse tema aí só levava para ela, de verdade. Mas não foi exatamente o que quis fazer o Rosteng com a doutrina espírita, que chegou, inclusive, a cair dentro do movimento unificado com uma obrigatoriedade para o estudo da parte religiosa do Espiritismo. Quer dizer, a questão é a fuga de Kardec, a fuga da estrutura da doutrina, o método da universalidade do ensino dos espíritos superiores. Sempre a gente vai entender isso. A doutrina foi um trabalho com tudo que é tipo de espírito, milhares de espíritos, foi investigado para construção desses princípios, desses conceitos da doutrina, mas eles nunca deixaram de estar, nem as obras de Kardec antes de serem publicadas, sobre a supervisão, acompanhamento, o controle dos espíritos superiores, que são, na verdade, os que construíram a doutrina. Então, esse outros aspectos leva a isso, né? E aqui, especificamente sobre a palavra unificação, que Kardec usa aqui no último parágrafo, ele não está falando de unificação de religiões ou de pensamentos divergentes sobre a religião. Daí porque, Beto, com toda data vendo, vamos dizer assim, como o advogado, a ideia, a palavra do espírito, universalidade que o Paulo usou, terminou usando ela termina sendo, eu diria, apropriada, só que ela amplia, porque a questão são esses conceitos que não são ideias falsas, que vêm desde a nossa memória, da nossa origem, imposta por sistemas. A ideia é quando esses conceitos não formam ideias falsas, invadirem a cultura e todo mundo começar a pensar, porque nós não temos um único Deus. Quer dizer, a universalidade vamos dizer assim, da individualidade coletiva do planeta Terra, que nós somos individualidades como espíritos que saímos do princípio espiritual, mas nós fazemos parte de uma individualidade coletiva que no universo tem várias. Aqui, obviamente, nós estamos nos restringindo ao nosso planeta, porque nem aqui a gente dá conta do recado, mas a gente começa a pensar nos outros aí, mas a gente vê as informações, vê. Então, essa universalidade seria nesse sentido, não que a gente imagine que as religiões vão se fundir numa, porque nessa altura do campeonato, como é que eu entendo? Nem religião haverá mais. Qual será a nossa religião? Deus e o próximo. Acabou. Aí está tudo resolvido, né? Mas isso também a gente não dá para ficar teorizando em cima disso, porque nós vamos ter um tempinho ainda para chegar lá. Mas a verdade é que nós vamos chegar, eu acredito. Mário? Confio piamente. Mário? Era isso. Vou dividir com vocês é, umas ideias que sempre me ocorrem e a gente acaba não expondo no estudo porque muitas vezes não é conveniente ou porque o tema não é apropriado. E hoje a gente conversando aqui, calhou de vir já duas vezes na minha cabeça essa história quando a gente está falando sobre esse livro também, né? E o que o Antônio colocou, eu achei perfeito. O problema é a fuga, né, dos estudos dentro do Centro Espírita das obras de Kardec, né, quando a gente começa a se direcionar para outra. E aí você citou Rustem, né, e colocando essa obra também em paralelo como justamente um ponto de fuga, assim como outras. Nós não temos só um médium, né? Nós temos vários médiuns que merecem nosso respeito, tudo, mas como eu acho que numa outra oportunidade até estava falando que nós fizemos. Ah, não, foi no Céu e Inferno.
também no estudo do Céu e Inferno do Fraternidade, da nossa casa, que a gente teve uma oportunidade também de falar sobre isso, né? Sobre as casas se aterem mais a obras mediúnicas do que os livros de Kardec. E eu comentando disso num programa de um amigo, e aí uma pessoa escreveu lá no chat, dizendo que ele se preocupava muito, né, na minha fala de não se estudarem essas obras. E eu respondi que na minha preocupação não é não estudar a obra, é não estudar Kardec, né? Com relação especificamente ao suicídio, ao suicida, aos suicidas, quando eu comecei, eu era um espírita teórico. Depois da minha primeira comunhão, eu não quis mais ir para a igreja, porque não me preenchia, não obtinha respostas, e passei um tempão sem religião, né? Minha mãe nunca me obrigou no começo para ir, e eu ia com muito gosto, sempre gostei dessa, né, da congregação, essas coisas. Só que aquilo não me preencheu, eu gostava de estudar a Bíblia, até hoje estudo, mas a lógica que Kardec traz é outra, né? Então eu passei a estudar o Espiritismo em Kardec mesmo, mas não frequentava casa espírita. Eu acho que isso foi até bom, porque aos meus 20 e poucos anos eu vim para o Japão e estou até aqui, e estou aqui desde lá, né? E aqui as casas todas são muito misturadas, com candomblé, umbanda, aquele é um espiritualismo, tem reiki, tem de tudo. Pouco se fala em Kardec lá dentro, mas o nome das casas é Casa Espírita, e a gente vai lá, não é casa espírita. Por isso, eu nunca quis ir numa casa espírita. Mas até que um dia me apresentaram essa casa que hoje, né, eu trabalho e a gente dirige junto com os outros amigos lá, que é a Casa Fraternidade. Desculpa, eu estou me alongando, mas eu já vou chegar lá. Então, quando eu cheguei lá, eu era um cara teórico e o pessoal era um pessoal da prática, sem teoria. Veja que confusão boa que foi. Porque, como eu era muito teórico, eu via a prática e aquilo não coadunava, não, né, não tinha um link ali, né? E eu questionava muito, junto com a Eliane, que praticamente foi ela e o marido que fundaram a casa, e eu comecei a perceber que a gente precisava estudar Kardec mesmo, porque tinha muitas práticas que eram adotadas por conta de estudo em apostilas. O passe magnético, tudo era apostila. Até que um dia eu comecei a trabalhar na mediúnica, junto com eles, e eu cheguei e virei para a Eliane e disse: Eliane, e a gente com aquela ideia do suicida que tinha 80 anos para viver, morreu com 40, tem que ficar 40 anos purgando energia no umbral, essas histórias todas que a gente sabe. E eu falei para a Eliane, disse: Eliane, a gente vai ter que estudar, porque você já percebe os espíritos que a gente atende aqui? É só espírito que está com dor de cabeça. Então, a gente só está fazendo curativo. Se realmente a gente quer, né, ser médico, a gente precisa trabalhar e estudar para ser médico. Porque senão a gente sempre vai ficar fazendo curativo aqui. Resumindo a história, nós começamos a nos empenhar, eu estou há 20 anos lá. Esses 4 primeiros anos foi muito duro, porque ninguém queria estudar. Quando a gente começou a implantar o estudo, houve uma evasão gigantesca. Então eu falava para ele, vai ficar quem tem que ficar, e ficou quem ficou mesmo, né? E hoje eu posso dizer que a gente faz um trabalho que eu até me assusto, porque cada semana é um aprendizado novo. E aí agora eu vou chegar num ponto. Nós não atendíamos suicidas. Por quê? Não porque energia é muito densa, a gente tem pouca gente aqui para receber esse suicida. Aí eu ficava, mas de onde que esse povo tira essas coisas? Vamos estudar. Um monte de dúvida que a gente tinha, aí o pessoal ia pesquisar. Ah, porque tem na obra de fulano. E o que Kardec fala? Eu não pesquisei em Kardec. Digo, não, vamos pesquisar em Kardec.
Aí, a partir daí, nós começamos a encontrar todas as respostas que a gente queria em Kardec. Acabou. Rasgamos as apostilas, continuamos lendo todos os livros, porque não existe livro proibido, né? Eu nunca desincentivei ninguém a ler nada. Ao contrário, né? Eu sempre incentivo, leia, mas passe pelo crivo da razão. E a nossa razão e o nosso método para medir é Kardec, né? Então tenha base, não tem problema ler obra, né? Mas não vamos perder tempo com essas obras que, como você falou, né, Antônio, nos tira o foco. Então, olha só, quando nós começamos a estudar, começamos a atender e cada vez mais complexos os casos, né, de obsessões, de espíritos, enfim, né, de todas as categorias, digamos assim, né? E olha só, nós começamos a atender suicidas que tinham acabado de se matar, quebrando todos os tabus desses, né? Um outro que veio, né, um obsessor veio nos afrontar, porque por conta da gente que ele não conseguiu o objetivo dele, a gente não entendeu nada. Aí uma médium, ela do nosso grupo, ela teve, né, os esclarecimentos que a gente recebeu, dizendo que justamente o rapaz, quando ele ia pular, o mentor não sabia mais, tipo, o que que ele poderia fazer, e ele usou o último recurso, que foi um dia que ele assistiu uma palestra na casa, na nossa casa. Quando ele ia pular, ele lembrou disso, ou seja, ele foi intuído a lembrar daquela palestra, e no pulo que ele deu, ele tentou voltar. Ele não conseguiu voltar. Mas no ato de tentar se segurar, a queda foi amenizada. E o obsessor sabia que era por causa disso, né? Então, quer dizer, nós começamos a ter vários casos de suicídio. Aconteceu um suicídio aqui, eu não posso ficar detalhando muito, mas é, aconteceu numa quarta-feira. No sábado nós atendemos. Nós ficamos sabendo, só que a gente não entrou em contato com a família, lógico, que isso é óbvio, né? Mas quer dizer, ou seja, a partir do momento que nós nos esclarecemos, os atendimentos mudaram, todo o conceito sobre suicídio, né, se encaixou em Kardec e se encaixou, sobretudo, no amor e na justiça de Deus, dentro de uma lógica que Kardec trouxe. Ali eu fico pensando, né? Aí é o segundo ponto que eu quero chegar. E essas casas, milhares de casas que continuam atendendo suicidas nessas categorias. O que está acontecendo com elas? O que está acontecendo, no meu ponto de vista, se não tem estudo, eles vão continuar sem atender ninguém. Ou se estão atendendo, eles estão passando pelo que a gente chama de obsessões coletivas. Uma vez eu falei para um amigo, né, que ele era responsável por um grupo, eu falei para ele, disse, ó, não pense que uma casa espírita é guiada só por mentores, não é? Obsessores também guiam casas dentro de uma fascinação coletiva. Aí eu me pergunto, quantas e quantas casas não estão vivendo essa realidade que a gente está colocando agora? Porque bastou a gente estudar para a gente enxergar as coisas de uma maneira muito mais clara e fazer atendimentos de acordo, né, com o amor e a fraternidade que tanto a gente estuda hoje. Então, é assim, né? No meu ponto de vista, o que realmente está faltando é estudar Kardec. Porque se na minha casa, no meu grupo, nós passamos por isso e nós resolvemos, estudando seriamente a doutrina,
Então, quer dizer, dá jeito para todo mundo, né? O que você falou foi o que me incentivou a contar essa história, Antônio. Realmente, é fuga. Então, mas é preconceito. Eu nunca falei para ninguém, né, não ler nada. Ao contrário, né? Eu acho que se a gente quiser conhecer, a gente precisa, né? E eu achei legal você falar, olha, eu não li o livro, não posso falar. Exatamente. Tudo que eu falar de um livro que eu não li é baseado em achismo ou baseado em alguém que falou sobre a obra. A gente também tem que ter muito né, essa responsabilidade. A gente também não sair falando, mas o livro tal é ruim ou é bom, só porque não é de acordo com o que a gente pensa. Eu preciso conhecer a obra realmente, né? Mas eu acho que hoje o que a gente tem que fazer é fazer uma base, criar uma base sobre o que é espiritismo, e depois a gente lê as coisas, né? Principalmente para quem está chegando agora, né? Nós aqui que a gente já tem um pouquinho de conhecimento, né? Imagina quem não tem, né? Mas era isso que eu queria dividir com vocês, esse ponto de vista. É até 4h30, Zé? Ou 4h20? 4h30. Ah, eu fiquei na dúvida. Sempre confundo qualquer coisa. Desculpa eu ter É... alongado, né? Não, de forma Não, alguma. Foi ótimo. Muito, Explanou, muito porque eu apropriado. acho que você foi muito apropriado. você guardou a contribuição toda para agora. Foi excelente. Foi muito É, bom, muito foi Muito ótimo. apropriado. interessante. Muito bom. Muito bom. Experiências, né? Experiências que vocês Exatamente. passaram e serve de exemplo, né? Para muitos outros grupos. Mas o que eu percebo com alegria, com satisfação, eu percebo que hoje em dia existem muitos grupos interessados em voltar a estudar Kardec. A gente está percebendo, né, pelos comentários que a gente ouve, pelo que a gente pesquisa na internet, está havendo essa preocupação, sim, porque muita gente está vendo o estrago que está sendo feito, né, por essas ideias tão equivocadas aí, divulgadas amplamente, está fazendo um desserviço à doutrina espírita, está prejudicando o andamento, o desenvolvimento, a divulgação da doutrina, essas ideias absurdas, ideias infantis, né? Uma pessoa que vê essas coisas, uma pessoa que tem aquele espírito mais crítico, né? Fica vendo essas coisas, acha que o espiritismo não é coisa séria, né? Falar essas coisas, então prejudica a doutrina, prejudica, falar, a pessoa, ela é o que ela entende, então, não, é uma falta de responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Prejudicar a divulgação, o andamento, o desenvolvimento da doutrina, né, no meio da sociedade. Então, eu ver esse exemplo aí que o Mário deu é fundamental, é voltar a estudar Kardec, voltar na base, no alicerce, né? Ontem, num grupo de estudo que eu estava lá do nosso centro, estávamos falando de perispírito, e uma amiga nossa falou, tem um livro que fala só sobre perispírito. Tem mais de 500 páginas. Falei, gente, de onde ele tirou tudo isso? Porque Sim, minha irmã. tudo o que os espíritos falaram nas obras de Kardec que tem perispírito, dá um livrinho, né? Não tem tanta, né, informação. Um Aí, livro, acho que é esse aí, é né? Zimmermann. Isso. Da onde ele Olha o que eu tirou? pensei quando você falou em 500 páginas, que fala É. muito. Não, da Porque, onde? então, porque exatamente fala demais, né? E conteúdo é de menos. Então eu É, falei, é, olha, eu falei, cada um escolhe a sua referência. A minha referência é Allan Kardec, né? Aí cada um vê qual que é a sua, né? Mas para mim, não tenho dúvidas quanto a isso.
Zé, eu posso falar mais a propósito desse livro que você citou, Teresa? Esse livro ele era assim, ele era falar em livro dos médios dentro do movimento espírita, tinha que pedir permissão para falar nesse livro, do Zalmino, né? O Zimmermann. ex-aposentado. Zimmermann. É Zimmermann. isso. Também não li Zimmermann. esse livro, mas depois de que estava aqui há Também não 20 li, não. anos, depois que Uhum. estava aqui há 20 anos, eu li um livro dele chamado Espiritismo Século XXI, que me engoiou o estômago. E aí eu travei um diálogo, tá, também, ele é muito grosso, mas é que o papel usado é muito, sabe? E esse livro, se eu não me engano, ele me foi sugerido pelo meu ex-sócio, que com isso a doutrina espírita, meu intermédio, é escritor, tem 2 livros publicados, e aí eu travei um diálogo com ele, demorou alguns anos. Eu falei, pelo amor de Deus, ou eu tenho que largar o espiritismo, ou eu tenho que voltar para estudar tudo de novo fora das obras que eu estudei, que é Kardec e Herculano Pires, porque, pelo amor de Deus, eu fiquei horrorizado com o livro. Isso é um livro recente, Espiritismo século XXI. Bota aí que vocês vão achar na hora. Falei, meu Jesus do céu. E fiz uma resenha lá, inclusive, quando o livro foi publicado, desse tamanho. Falei, pelo amor de Deus, estou me sentindo, ou eu sou louco, ou sei lá o quê. Mas aí eu falei, puta, eu nunca li esse livro, porque eu li o livro dos médiuns, mais de uma vez. Venho lendo, estudando, nunca parei de estudar as obras de Kardec. E vim falar nesse livro, tem outros livros, mas esse aí não. Esse falar em perispírito, você tinha que falar nessa obra aí. Era só isso e acabou. Mas eu nunca li nem o prefácio. E outra coisa, a propósito também, do outro livro que eu também não li, a médium, uma pessoa, parece que é uma pessoa boníssima, e aqui não tem nada a ver com é, o trabalho magistral que muitos médios fazem. Por exemplo, eu fico intrigado quando vejo gente falando de Chico Xavier sem conhecer Chico Xavier. Porque fala 2, 3 palavras, você já fala, a pessoa não está entendendo o problema. E o Chico Xavier teve tipo 2 vidas nessa vida, né? 2 vidas com obras para cá, obras para lá, assistência daqui e da lá, porque eu era uma criatura jovenzinha e tal. Mas eu não li o livro da Ivone Pereira, que era considerado também, porque eu estava nesse viés, falei, já não gostei. Alguma coisa aqui já não vai a mim. Eu tenho tanta coisa para ler sobre mediunidade, Kardec sempre e outras obras, por exemplo, pega a obrinha do Herculano Pires. Sabe qual é o título dela? Mediunidade. Eu até ajudei a traduzir para o inglês. Mediunidade. Ele fala de mediunidade usando o café da manhã, a mesa do. Até eu estou fazendo aqui uma referência, porque um dos capítulos diz, tipo assim, não me lembro mais, ela está aqui do lado. Gente, então, quer dizer, mas é o problema, é a perda do foco na origem. Porque, e aí, Mário, eu diria o seguinte: tem muitas obras, tem muitas casas, eu digo isso porque eu participei de algumas casas, que não tem que voltar, porque nunca começaram. Tem que começar do zero, do Verdade. ABC. Tem que começar lendo o Espiritismo em sua expressão mais simples. E depois as outras introdutórias. O que é o Espiritismo, por exemplo? É um tratado da maior. Eu nunca vi falar isso uma casa espírita na minha época de Brasil, lendo uma obra dessa. Então, realmente não tem por onde sair, não tem saída, é por aí. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando Kardec. Agora, não existe, é o que você falou, não existe obra proibida. Até Rustang é bom que se lê, quem tiver estômago, porque eu não leio. Bastei ler o Verbo e a Carne de Herculano Pires e Júlio de Abreu, para mim já falei assim, não vou. Até o Paulo falou outro dia, um das vezes, falou, não, mas é bom que eu falei, Paulo, essa você vai me conseguir convencer, não. Eu lendo Herculano Pires, o que ele fala sobre o Mustang, eu falei, não vou ler, Já não vou já ler o não dá ânimo de Mustang, você ler, né, Terezinha? a explicação de Herculano para mim já é suficiente. Não, e ele Eu li, transcreve, a metade do livro é transcrição, né? Gente, se vocês me permitirem, eu vou parar. Só um instantinho. Se vocês me permitirem, eu vou parar a gravação. Aí nós podemos trocar figurinhas. Acho que vai ficar melhor. É verdade, o horário já deu, né? Não, exatamente, não deu, mas podemos trocar a figurinha depois. Beto, Não, eu gosto da expressão, Zé. obrigada, Beto. Gratidão Não, a mas eu todos. gostaria só de encerrar Por o favor. assunto, né?
Sim. voltando ao assunto lá, porque o Kardec termina ali falando da tolerância religiosa, a nossa Isso. capacidade de perceber os outros a partir de um olhar fraternal. E a gente precisa tomar esse cuidado, né, ter esse olhar, para que a gente não caia nos velhos erros que já são ancestrais em nós, né, de se apartar dessa segregar uns aos outros. Acho que é importante só retomar isso para finalizar. Isso. Fundamental. Obrigada.